Deus, esqueci de virar. Oi, boa tarde, povo. Eu esqueci de virar, que gente não tá aparecendo. A câmera tava virada pra lá, filmando o apoio aqui do negócio. Boa tarde, desafio 14 dias. Estamos aqui na nossa live número 13, nossa penúltima live do desafio. Boa tarde, Sarita, bem-vinda. Oi. Hoje é dia 24 de julho. Nós estamos vindo com o tema Filhos seguros e felizes. Então, como promover a segurança, né? Como desenvolver, o que fazer para desenvolver a segurança e a felicidade, uma constante, né? Nessa relação de segurança e felicidade. Conceder aos filhos a oportunidade de adquirirem isso, a segurança e a felicidade. O que nós, então, enquanto pais, devemos fazer? Eu trouxe aqui um trechinho do livro Carinho e Firmeza com os Filhos, que é maravilhoso. É um livro que a gente até, inclusive, tá tendo lá as resenhas dele. Eu tô um pouco em falha devido às lives, eu não consegui, assim, fazer a resenha dessa semana. Então eu tô um pouco assim, tô quase chegando lá, gente. A meta vai ser alcançada, tá bom? Vai ser atingida. Aí vamos ver se eu já libero 2 de uma vez. Então eu tô fazendo a resenha para as mamães que estão lá no grupo do WhatsApp desse livro aqui, Carinho e Firmeza com os Filhos, que é um livro maravilhoso a respeito de direções muito práticas para que nós desenvolvamos essa educação com personalidade, né? Entendendo o ser humano como ele realmente é, a partir de uma perspectiva que não é definidamente cristã, né? Esse livro, né, assim, a partir de conceitos cristãos, mas a visão antropológica do autor é muito cristã, né? Apesar de não citar, é cristã, porque é a forma também como o ser humano é olhado, a partir da perspectiva divina. Então, aqui nesse livro tem um trechinho que diz assim: um dos melhores conceitos que eu já tenho ouvido a respeito da figura materna e paterna, que é o seguinte: o ser estaca, ser local flexível e estável para o desenvolvimento da criança. Então, vamos entender melhor isso. Bem-vinda você, Lolo, Patrícia, bem-vindas. Estou amando suas lives, que bom. Que bom, e muita coisa boa por aí. Hoje tem novidade, hein? Olha só o que diz aqui. O pai e a mãe são o apoio e a esperança dos filhos até que tenham aprendido a manter-se por si próprios. O pai e a mãe são o apoio e a esperança dos filhos até que tenham aprendido a manter-se por si próprios, como o tutor que se põe ao lado da muda recém-plantada para assegurar que cresça reta. O tutor, na verdade, né, isso que a gente chama de bota uma estacazinha do lado da muda, né, para que ela possa ter melhor desempenho no seu crescimento, né, para que ela não tombe. Então, esse tutor, nós fazemos esse papel do lado da mudinha recém-plantada. Mudinha recém-plantada nesse mundo, né, uma vida que precisa de todas as informações. O mistério da vida humana é profundíssimo. Porque aquele bebezinho recém-nascido que tá ali totalmente dependente de nós, ele também, à medida que vai crescendo, se desenvolvendo, ele se vê na necessidade de obter dos pais as informações necessárias para serem pessoas, para terem o sentido de suas vidas preservados, né? E quanto tantas vezes somos nós os culpados por fazer que se perca a noção e o sentido da própria vida para as crianças. Então, esse é o nosso papel, é uma grande responsabilidade. Depois de plantada, uma arvorezinha tende a crescer reta, quando tem, né, essa estaca ali do lado, buscando a luz e integrando-se no seu ambiente. Mas durante o período inicial, precisará estar atada a uma estaca, para que o seu crescimento se mantenha ereto, enquanto ela finca as raízes na terra. Então,
Numa fase inicial, nesse período inicial, é preciso que nós, enquanto pais, estejamos ali, como essa estaca, segura, firme, mas também maleável, flexível, que propicie que ela cresça e se aprofunde. Né? Ela não vai desperdiçar a energia dela, então ela vai botar toda a energia dela para fincar raízes e acabou esquecendo de crescer. Ou então ela põe toda a energia para crescer e ir em direção ao sol, mas as raízes ficam superficiais e mesmo que ela consiga ir em direção ao sol, tem algo ali que vai fazer com que ela morra, com que ela se enfraqueça, porque não tem raízes profundas. Então a estaca, ela do lado de uma mudinha recém-plantada, ela é muito importante, né, a nível de agricultura, digamos assim, que é um exemplo muito interessante para a gente utilizar. Então ela vai precisar se manter atada àquilo ali até alcançar a firmeza que lhe permitirá desenvolver-se sozinha. Isto se aplica a um nível de vida tão elementar como é o da vida vegetativa, na qual não há necessidade de se mover ou de raciocinar para alimentar-se, crescer e reproduzir-se. Quanto mais não se aplica a uma pessoa que reúne em si tanto a vida vegetativa como a animal e a intelectual. O que ele está dizendo aqui? Se isso se aplica a uma planta, quanto mais a nós, que temos em nós essa vida vegetativa, essa vida instintiva, temos a vida intuitiva, né, de sermos, né, essas criaturas, quanto mais em nós que somos seres potencialmente ontológicos, espirituais, somos seres intelectuais, né, que dirá de nós que temos o pensamento, que temos a opção, que temos a reflexão, a possibilidade de escolha. Então, ainda mais para os homens e mulheres, ou seja, ainda mais para os homens e mulheres recém-gerados, ou seja, ainda mais para as crianças, ou seja, ainda mais para os nossos filhos, nós precisamos ser essa estrutura que permite com que as raízes sejam profundas, mas também o crescimento seja progressivo, né? Seja constante. No caso do ser humano, então, ele vai que legal. No caso do ser humano, essa estaca, né, ela deve ser adaptável, flexível e firme. Ser a estaca equivale para os pais a exercer a autoridade, impondo critérios para evitar desvios ou corrigi-los quando acontecem. Isto é o que significa apoiar para crescer. Então, esse conceito, né, que o autor traz nesse livro Carinho e Firmeza com os Filhos, apoiar para crescer. E de que forma, então, nós podemos fazer isso? Existem alguns caminhos práticos que eu quero te orientar nessa live para que realmente os seus filhos possam crescer de forma feliz e segura. Quando você olha para algumas crianças, você vê assim que elas refletem o ambiente que elas vivem, que elas refletem muitas vezes os pais e a condução dos pais. Né? Crianças agitadas demais, às vezes dispersas, às vezes que não penetram, que têm dificuldade de concentração, crianças que demonstram uma certa inconstância, assim, crianças que demonstram uma ansiedade muito forte, crianças que tão novinhas, né, são diagnosticadas, por exemplo, com um transtorno de hiperatividade e tudo mais, não desmerecendo esses diagnósticos, né, e nem querendo aprofundar exatamente no que tem acontecido em cada um desses casos. Mas muitas vezes a gente se vê assim carente, né, de crianças que a gente olha e percebe, poxa, aquela criança, ela é feliz. Aquela criança, ela provavelmente cresce num ambiente seguro. Aquela criança provavelmente se sente livre em se locomover, né? Ela não tem assim, certos bloqueios, ela não tem certas atitudes assim muito esquisitas, sabe? Então você vai percebendo que normalmente o ambiente que ela está não é um ambiente que promove a segurança e promove a felicidade. Como fazer isso? Um dos pontos muito importantes que talvez nós tenhamos perdido, muito simples, mas muito importante, olhar nos olhos. Faça a experiência de, durante um dia inteiro, passar a
todas as comunicações que você for fazer com seu filho, você olhar nos olhos. E eu digo isso também para os relacionamentos, né? Com quem você estiver conversando, faça o esforço de olhar nos olhos daquela pessoa, entender exatamente o que ela está dizendo. Faça o esforço de que ela se sinta percebida, olhada, de que ela se sinta contemplada, de que toda a sua atenção está voltada para ela, que você tem um interesse no que ela está dizendo, que você tem um interesse em dar aquele tempo para ela, que você quer compreender exatamente o que ela está te solicitando, que você quer corresponder àquela demanda. O olhar nos olhos é algo assim primordial para estabelecer uma sensação e uma realidade de segurança para a criança. Ela vê que ela não é só cuidada nas necessidades básicas dela. Porque nós podemos passar um dia inteiro dando conta de uma criança. Por exemplo, temos um filho só e ficamos o dia inteiro dando conta daquela criança. A gente faz a comida que ela precisa comer. A gente troca a fralda todos os momentos que, né, a fralda suja. A gente dá o banho, mas tudo sempre com uma atitude exterior. Parece que a gente saiu de nós mesmos. Parece que nós saímos de nós mesmos. Parece que a gente está aéreo. A criança, ela tem a necessidade da resposta, e essa resposta, porque ela testa tudo, como eu disse em outra live. Essa resposta é dada pelos pais, eles que são esse apoio para crescer. Então, filhos seguros e felizes possivelmente são aqueles que foram desenvolvidos num ambiente em que há o olhar nos olhos, que você dedica ali a sua atenção totalmente àquela criança. Então, até mesmo quando é um bebezinho, faça o esforço de olhá-lo nos olhos. Quando você está trocando a fralda e aí você está pensando em um monte de coisa, porque tem coisas que nós, principalmente como mães, fazemos no automático, né? A gente está pensando, a gente está trocando aquela fralda totalmente no automático e a gente está pensando na próxima etapa. A gente está pensando no almoço que tem que continuar fazendo, então a gente está pensando em já botar um shortinho na criança para poder dar um passeio, dar uma voltinha. E lá no passeio e na voltinha, a criança fala um monte de coisa conosco que nós, que não sei o que, ou então só quer. Então, a gente só quer resolver os problemas. As crianças, para se sentirem felizes e seguras, precisam receber de nós essa informação. O que você me fala é importante. O que você a sua presença é importante para mim. Quando você chega, eu me interesso. Claro, gente, que tem alguns momentos que nós temos que corrigir. A criança acha, né, que ela é o centro mesmo da coisa. Então a gente está conversando com alguém, ela chega falando, nós temos que esperar um pouquinho. Até mesmo é importante para ela saber que nós não olhamos nos olhos só a ela, nós olhamos nos olhos outras pessoas também. E aquele momento é da outra pessoa. Se a outra pessoa está falando, então aquele momento é a dedicação para a outra pessoa. Eu não posso olhar nos olhos daquela pessoa com quem eu estou conversando e do meu filho, né? Então isso é importante também para a criança entender. Então, crianças que se sentem que vivem num ambiente assim, de olhar nos olhos, normalmente se sentem muito seguras e são crianças felizes. Algo que é muito importante também, que a gente veio trabalhando isso ao longo de diversos dias, né? Que é o controle de si. Quando nós explodimos, nós estamos passando para as crianças que elas estão num ambiente seguro. O ambiente seguro são os próprios pais, que naquele momento não são apoiar para crescer, não são estaca, não são segurança. Naquele momento, eles são desequilíbrio. Então, eu não me sinto à vontade, não me sinto confortável nessa condição de desequilíbrio e eu vou ter reações em relação àquilo. E as reações são diversas, né? Choro, birra, pirraça. A criança ela não sabe dizer que aquilo é um ambiente inseguro para ela, né? A irritação excessiva dos pais, a explosão, a gritaria dos pais, aquele momento em que parece que, né, elas paralisam assim pelo medo, parece que realmente a casa vai cair. Então, esse ambiente da loucura é muito, muito inseguro para elas. Como elas não sabem dizer, acabam expressando isso de outras formas. Então, se a gente constantemente está num ambiente assim, imagina só que insegurança, né? A todo momento eu não sei qual vai ser a reação da minha mãe, a todo momento eu não sei qual vai ser a reação do meu pai. Então,
É muito sério esse controle de si, esse trabalho interior. E sobre isso a gente conversou bastante ao longo desses dias, né? Abordamos sobre a preguiça, sobre o cansaço revestido disso, abordamos sobre essas demoras, abordamos sobre essas irritações, abordamos sobre julgamento, sobre crítica. Então, nós tivemos bastante mecanismos, né, para desenvolver para que a gente realmente possa passar por um processo de amadurecimento. Então, fazer esse controle de si. Olha, oi, moizinho, você entrou, que fofinho. Bem-vindos vocês todos que estão entrando aí, sejam muito bem-vindos e fiquem à vontade. Nós estamos falando sobre os caminhos para se construir na vida dos filhos essa segurança e essa felicidade, para se ter filhos felizes e seguros. Algo que é muito forte, olha que providencial, é o que eu vou falar agora, lembrando do amor fundante. As crianças se sentem muito livres, muito felizes e muito seguras quando elas veem refletido no amor dos seus pais aquele amor que as tornou pessoas. O que me fez existir? O amor dos meus pais. E esse amor eu toco todos os dias, porque eles se comunicam, eles são companheiros, eles são amigos, eles estão acima de mim, sabe? Eu não tomo espaço, né? E esse amor que me fundou, ele é prioridade no lar. Então, isso é algo maravilhoso que gera uma segurança e uma felicidade tremenda na vida dos filhos. E por fim, o testemunho dos pais. Para ser estaca, como nós falamos, né, como diz o trecho desse livro, para ser esse apoio para crescer, nós precisamos testemunhar. O apoio, ele não é só ficar ali paradinho, quietinho. Então, ser estaca, ser firme, ser flexível. Eu desmarquei aqui, tem as 3 palavrinhas. Adaptável, flexível e firme. Então, quando nós somos isso, somos chamados a isso, a gente não é para ficar só em silêncio, esperando a mudinha crescer. Na verdade, o apoio é esse investimento todo que fazemos. E um investimento em nós mesmos, um investimento de transformação de si. Isso é definidor para a felicidade, a sensação e a realidade de segurança e felicidade nos filhos. Então, a autoridade dos pais, a piedade, a devoção e a oração. Então, isso como um conjuntinho só, né? Piedade, devoção, oração. Pais que se inclinam. Para um filho, homem, ver um pai ajoelhado diante de uma imagem de Nossa Senhora, diante da cruz, ou então numa atitude de oração, diante da meditação da palavra de Deus. Para o filho, ver o pai em atitude de confiança a Deus é uma demonstração de grandeza, é uma demonstração de honra, sabe? De uma hombridade muito grande, porque o filho ele sabe também que ele não, ele já se vê, né, na necessidade de pedir ajuda o tempo todo para ser quem ele é. Então ele sabe que quando ele crescer ele não vai ser autossuficiente. O modelo de adulto que o pai lhe mostra é um pai que se confia a Deus, um pai que se agarra em Deus, um pai que tem a capacidade de se reclinar diante de Deus, que tem piedade em seu coração, que tem caridade em seu coração. Gente, o testemunho pessoal dos pais é, assim, disparado, um dos grandes motivos para que os filhos se sintam seguros e realmente possam perceber que essa estaca os ajuda a criar raízes e também crescer, né? Algo que eu anotei aqui também, que faz parte do testemunho dos pais, é a gentileza. A gente precisa ter mais. Eu não gosto dessa palavra, sabe? Empatia. Uma palavra que tá, assim, sendo usada de uma forma tão esquisita que eu não gosto muito dela, não. Apesar do conceito dela ser bom, né? Mas me vinha essa palavra, gentileza. Nós precisamos ser gentis com a vida. Nós damos muita patada em tudo, a gente é muito assim, autossuficiente, sabe? A gente precisa ter mais reverência à vida, ter uma atitude gentil. Os nossos filhos precisam ver em nós que nós somos pessoas generosas, sabe? Que a gente não só usa as coisas, que a gente não só instrumentaliza coisas, que a gente não usa coisas apenas ao nosso favor, mas nós estamos integrados.
integrados e dispostos à unidade, dispostos à comunhão, dispostos à necessidade do outro, né? Tudo isso parte lá daquilo que a gente falou no começo, olhar nos olhos, né? A gente precisa olhar nos olhos não só de pessoas, mas a gente precisa ser intenso em tudo, a gente precisa ser gentil para tudo, a gente precisa ser generoso em tudo. Então, olha só que composto, né? Você pode voltar nessa live aí durante o seu dia e anotar isso, porque isso é muito sério. Voltando então, quais são os caminhos para que nós então possamos desenvolver essa segurança e essa felicidade nos filhos? Olhar nos olhos, o controle de si e o amadurecimento, isso em relação aos pais. Fortalecer o amor que fundou os filhos na vida conjugal, o testemunho pessoal dos pais com autoridade, na confiança a Deus através da piedade, da devoção, da vida de oração e sermos gentis e generosos com a vida. Esse é um ambiente em que as crianças se locomovem emocionalmente, psicologicamente, e você percebe que ali estão os traços, né, de crianças que se relacionam muito bem e de que são realmente felizes e seguras no ambiente que os seus pais criou. São crianças que vivem num ambiente em que apoia-se para crescer, em que os pais são estaca, flexível, adaptável, mas firme também. Então esse foi o nosso assunto de hoje, espero que você tenha gostado. Enquanto eu dou um recado muito maravilhoso, hoje tem um recado novo, tá? Você vai colocando aí o que você achou sobre essa nossa conversa. Linda demais, te amo. Também te amo, meu beijo. Então, gente, olha só. Amanhã, nossa última live. A gente precisa fazer um barulho aí. Eu preciso da ajuda de vocês, né, na divulgação e tudo mais. Compartilha, manda por direct. Tem uma pessoa que tá falando assim, eu sempre fico esperando sua live aparecer, mas ela não tem aparecido pra mim. E normalmente o Instagram faz esses remeleixos mesmo, né? Mas aí a gente tem que fazer o nosso movimento também. Então, eu preciso bastante que a gente esteja assim com mais força total amanhã, né? E já vou dar esse aviso desde hoje. Vai estar aí também nas minhas redes sociais. Nós terminamos o desafio de 14 dias amanhã, né? A gente vai para a nossa live número 14, mas eu quero convidá-los para uma super aula que vai ser uma masterclass, que eu quero que muita gente participe. É uma aula totalmente gratuita, mas não vai ser aqui pelo Instagram. Vai ser por outra plataforma que eu vou estar liberando no link do meu perfil, que vai ter o tema de como transformar o celular no melhor lugar para se viver. Gente, olha que tema maravilhoso! Eu tô muito feliz, tô muito animada. Então eu quero, assim, juntar muita gente nesse dia. Na segunda-feira, dia 29, às 9 horas da noite, nós estaremos tendo um aulão, uma masterclass com esse tema: como transformar o celular no melhor lugar para se viver. E a partir dali tem muita coisa boa que vai acontecer. Então eu quero te convidar para você já participar. Daqui a pouquinho eu já vou liberar a inscrição, tá? Vai estar no meu perfil, você vai ver aí no feed, você vai ver nos stories também. Então tava só esperando a gente terminar a live 13 para comunicar a vocês essa novidade aí. Segunda-feira, então, marca aí. Segunda-feira nós teremos uma aula gratuita, ao vivo, às 21 horas, ou seja, dia 29, às 21 horas, com o tema Como transformar o celular no melhor lugar para se viver. Você nunca mais vai querer falar aquilo, né? Eu vou embora dessa casa. Vou embora dessa casa, vou deixar vocês tudo se estrupiar pra lá. Né? Você nunca mais vai falar isso. Mas aí, cabe a você também, né? Então a gente vai estar conversando sobre isso, tá bom? E já nessa aula já tem muita coisa boa e novidade para te contar. Muito bem, então obrigada pela participação de vocês, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar sobre isso, gente, é sempre muito bom compartilhar conhecimento e, opa, apertei o negócio errado aqui, e interagir com vocês. Então é isso aí, Patrícia, já quero esse aulão, então daqui a pouquinho você já vai poder fazer a sua inscrição, tá? Fiquem com Deus, Luana também. Fiquem com Deus, com a Virgem Maria. Até a próxima. Um beijão. Tchau, tchau.